Opa, meu amigo, tudo bem? Eu sou o Vinícius, estudante de teologia, e nesse vídeo eu quero compartilhar com você a história de dois jovens moravianos que chocaram o mundo e que ainda tem muito para nos ensinar nos dias de hoje. Então, se você é novo aqui, eu peço que você se inscreva aqui embaixo e se no final do vídeo, você tiver gostado do conteúdo, eu peço também que você avalie com um joinha para ajudar aqui na divulgação desse nosso trabalho no YouTube, que está somente começando. Então, toda força, toda ajuda é bem-vinda, né? Já que a gente já está no início aqui. Então, vamos lá, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Imagine a seguinte notícia aparecendo nos dias de hoje. Dois jovens de 19 anos vendem tudo que eles possuem e aí eles cancelam, os seus planos de faculdade, eles abandonam as suas carreiras, eles se despedem das suas respectivas famílias, eles compram, uma passagem ali somente de ida para uma das regiões mais perigosas do planeta. E essa região é um lugar onde ninguém quer ir. É um lugar ali onde a maioria das pessoas sequer pisaria. Imaginou? E aí, quando perguntam, para esses jovens qual o motivo da decisão, dessa decisão tão absurda, eles viram e respondem: existem pessoas lá que nunca ouviram falar de Jesus. E talvez você esteja pensando: pô, Vinícius, mas isso daí é comum nos dias de hoje, a minha igreja mesmo envia missionários e tudo mais. Isso é algo que eu vejo com uma certa frequência. Só que no caso desses dois jovens aqui, não existe nenhum financiamento de nenhuma igreja. Então, eles não estão indo, como missionários de uma instituição. Eles também não estão indo como influenciadores, como produtores de conteúdo. Imagina que esses dois jovens estivessem indo para esse local para se tornarem escravos. Sim, escravos. Bom, isso parece inacreditável, né? Mas algo muito parecido aconteceu de verdade há cerca de 300 anos atrás. E a história desses dois jovens ajudou a mudar para sempre o movimento missionário moderno. Só que para entender quem eles eram, nós precisamos voltar alguns anos antes, porque essa história ela não começa com eles, e sim em uma pequena vila chamada Ernhut. Eu não sei se eu pronunciei certo, mas enfim, acho que é Ernhut. Bom, no início do século XVIII, muitos cristãos protestantes enfrentavam uma perseguição religiosa absurda em diversas regiões da Europa. E entre esses protestantes existiam os moravianos, que eram basicamente um grupo que tinha ali as suas raízes nos ensinamentos de um homem chamado Jan Hus. Acho que eu pronunciei certo, que viveu mais de um século antes de Martinho Lutero. E aí, por causa dessa perseguição, muitos desses cristãos precisavam fugir ali das suas terras em busca de locais mais seguros ali para eles exercerem a fé protestante. E é nesse contexto que surge uma figura muito importante chamada Nikolaus Zinzendorf, um jovem nobre alemão que decidiu abrir parte de sua propriedade para receber esses cristãos refugiados. Acontece que esses refugiados começaram a crescer e com isso eles começaram a construir uma pequena comunidade. Mais tarde, essa comunidade passou a ser chamada de Ernhut, aquela vila que eu mencionei anteriormente. E vale ressaltar que o significado dessa palavra é algo como sob a proteção do Senhor, uma coisa do tipo assim. E bom, à primeira vista parecia apenas mais uma pequena vila que estava ali se desenvolvendo, se tornando uma futura comunidade, mas algo extraordinário estava prestes a acontecer. No início, a comunidade ela enfrentava muitos conflitos, como é normal em qualquer junção de pessoas. Então, ali tinha muitas diferenças teológicas, muitas divergências de pensamentos e certamente algumas discussões secundárias, eu diria. Porque você tinha pessoas de origens diferentes tentando viver juntas. E isso, inevitavelmente, vai gerar algum tipo de conflito ou uma espécie de choque cultural, normal. Até que, em 1727, ocorreu um poderoso avivamento espiritual. E os relatos da época descrevem uma profunda experiência de arrependimento, de uma unidade e de uma renovação interna mesmo dos participantes ali. E a partir daquele momento, algo havia mudado. Os relatos dizem que os moradores começaram a desenvolver uma paixão em comum por oração. E nesse cenário nasceu uma iniciativa fora de todos os padrões da época. Homens e mulheres passaram a se revezar em turnos de oração. E pasmem, os turnos de oração duravam 24 horas por dia, durante 7 dias por semana, sem interrupção. Mas sabe o que é mais impressionante nisso? Essa corrente de oração, ela continuou por aproximadamente 100 anos. Sim, uma corrente de oração durou aproximadamente 100 anos. Sim, meu amigo, é um século de oração contínua
sem interrupção. Tipo, é surreal, velho, pensar que gerações inteiras nasceram e morreram enquanto aquela comunidade continuava buscando a Deus em uma oração contínua, velho. E foi desse ambiente aí que surgiram os primeiros missionários moravianos. Bom, e aí num determinado momento, algumas notícias chegaram até essa comunidade de Anhut que havia se formado, e uma dessas notícias era de que nas Antilhas, uma região no Caribe, havia milhares de escravos que viviam sem nenhum acesso ao evangelho. Afinal, eles eram escravos, né? Estavam sendo escravizados naquela ilha. E os proprietários das plantações dessa ilha não permitiam a entrada de nenhum tipo de missionário lá. E isso por si só já faz com que a maioria das pessoas já desista por aí, né? Já dá a questão por encerrada. Tipo, não tem como, então beleza. Mas alguns jovens daquela comunidade começaram a enxergar a situação de uma outra forma, de uma outra perspectiva. E aí eles pensaram: pô, já que esses escravos nunca poderão ouvir o evangelho, e se nós formos até eles levar o evangelho? Hoje isso parece comum, né, mano? Mas pra época isso não era comum. Então, esses jovens, né, entre esses jovens, existiam dois especificamente. John... Pera aí, mano. Vai sair, calma aí. Johann Leonard Dober e David Nietzscheman. Vai estar escrito aí pra me ajudar, vai. Eles eram jovens, né? Eles tinham sonhos, eles tinham um futuro gigantesco pela frente, eles tinham toda uma vida pela frente, mas eles acreditavam que Cristo era digno de ser conhecido por aqueles escravos. Então, eles tomaram uma decisão radical. Eles partiram para as Antilhas. E alguns relatos populares, né, afirmam que eles chegaram a considerar vender a si mesmos como escravos para alcançar os escravos das plantações. E para e pensa comigo, eles chegaram, né, no proprietário da ilha e falou: olha, a gente quer levar o evangelho para esse povo lá nessa ilha. E o proprietário certamente virou para eles e falou assim: não, que negócio de evangelho. Lá ninguém entra com um evangelho nem nada do tipo. E aí eles se propuseram a: não, em si nós nos tornarmos escravos do Senhor, a gente pode ir evangelizar essa ilha? E assim, cara, é algo bizarro, mano, você pensar isso, velho. E os caras abriram mão ali da sua liberdade para espalhar o evangelho. É, meu irmão, pesado, hein? Embora historiadores debatam os detalhes exatos dessa parte da história, o fato central permanece. Eles estavam dispostos a perder tudo para levar o evangelho àquelas pessoas. E isso não era apenas um discurso emocionante, tá? Eles realmente foram lá para aquela ilha e aí, quando eles partiram, muitos acreditavam que eles jamais retornariam. Então, tipo, vamos imaginar aquela cena, vamos tentar pelo menos desenhar a cena na nossa imaginação. A família reunida, né, os amigos chorando ali, né, o navio se afastando de uma maneira bem lenta ali do porto, os dois jovens deixando para trás ali tudo que eles conheciam, sem garantias, sem conforto, sem promessas de sucesso, né, apenas com a convicção de que Jesus valia a pena. Porque muitas das vezes a gente baseia, né, o nosso sentimento de missão, de levar o id, baseado no sucesso, mas e quando a gente não tem garantia de que aquilo vai dar certo, sabe, mano? É muito surreal isso. Então eles simplesmente foram. E talvez você nunca tenha ouvido falar dos nomes deles, né? Mas o impacto daquilo ecoou pelo mundo inteiro. Os moravianos enviaram centenas de missionários para lugares onde ninguém queria ir. Muito antes de existirem, né, grandes agências missionárias, muito antes de missões, antes do movimento missionário se tornar algo comum, como a gente vê hoje, apesar das dificuldades contemporâneas que nós temos, o movimento missionário, o ministério missionário é algo comum nas igrejas. Muito antes disso tudo, esses dois jovens eles atravessaram os oceanos, né? Na verdade, os moravianos, no geral, eles aprenderam novos idiomas, tudo porque eles acreditavam que o evangelho, a mensagem de Cristo, ela precisava ir para todas as nações. Muitos historiadores consideram os moravianos um dos movimentos missionários mais influentes da história da igreja. E tudo começou com uma pequena reunião em uma comunidade de oração. É aquela comunidade lá, aquele movimento de oração contínua que a gente mencionou anteriormente. Então, quando nós ouvimos, né, histórias como essa, é fácil às vezes a gente virar e pensar: eu nunca faria algo tão radical. E talvez seja verdade, né? Talvez nós não estejamos dispostos, né, a fazer algo tão radical nesse nível. Provavelmente a maioria de nós não será chamada para atravessar os oceanos ou viver em países hostis. E tá tudo bem com isso. Mas a reflexão que fica pra gente, né, com essa história é: o que nós estamos dispostos
dispostos a sacrificar por aquilo que nós dizemos acreditar? O que eu estou disposto a entregar? Porque nós vivemos em uma geração que valoriza conforto, né? Valoriza muito segurança, a realização pessoal. Só que será que nós não estamos muito apegados, né, a coisas passageiras, coisas materiais, a coisas que nos satisfazem, que nos dê segurança? E a pergunta desconfortável, né, que eu quero fazer para você aí, meu espectador, se o evangelho ele valeu tudo para eles, quanto ele vale para você? O que você está disposto a perder por amor a Cristo, por amor ao evangelho? E ao término desse vídeo, eu te convido a refletir um pouco lá naquela passagem de Marcos 10, se eu não me engano, versículo 28, para você ver o que Jesus tem para nos dizer. Então, se você gostou desse vídeo, né, conta aqui nos comentários qual que é a parte dessa história que mais chamou a sua atenção. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Espero que essa história tenha te inspirado, tenha te impactado de alguma forma. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Valeu, fui.